Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos pintar essa linda rosa, tá? Gente, esse risco não é meu, tá certo? Eu vou estar trabalhando o fundo com a cor lilás seco, tá? É uma cor bem leve, bem suave, tá? Vocês podem estar trabalhando com outras tonalidades. Lembra que o fundo, ele é mais clarinho, tá? Se vocês quiserem fazer uma profundidade com um pouquinho do magenta, também vai dar super certo, porque as cores, elas se combinam entre si, tá? Onde tem os cantinhos, você pode vir com magenta, mas eu quis deixar um pouco mais suave, tá certo? Mas fica a critério de vocês, tá? O risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Venho com pincel pitual, tô usando pincel pitual número 6, certo? Eu vou estar deixando o risco em 2 tamanhos, um tamanho menor, um tamanho maior, tá certo? Caso vocês queiram, um tamanho maior, certo? Mas no tamanho menor, de uma folha 4, como ele não tem muita coisa, é um risco simples, ele dá pra pintar no pano de prato suficiente, pano de copo suficiente, tá? Ele é um tamanho muito bom, tá? Ele já é um tamanho grande, tá certo? Mas mesmo assim, eu vou deixar um tamanho ainda maior, tá bom? Pra quem quiser ver a diferença, tá? Eu vou deixar no tamanho maior. Com o verde maçã, eu venho fazendo a folha, tô usando o pincel número 12, tá? Venho preenchendo a folha aqui com verde maçã. É uma cor mais clara, certo? Então, a cor mais clara eu utilizo aonde tem luz, tá? E venho com o verde musgo, que é uma cor mais escura, que é onde tem mais sombra, tá? E venho mesclando as duas cores, tá certo? Venho aqui contornando o risco e venho puxando pra cima, mesclando as duas cores, tá? Sempre tentar deixar as cores mais uniformes possíveis, tá? Bem mescladas, tá bom? Se vê que tá marcado, volta com a cor mais clarinha pra esfumaçar essas cores, tá certo? Pessoal, peço a vocês que não esqueçam de deixar o like, tá? Isso é muito importante para que os vídeos possam subir, o YouTube possa entregar para outras pessoas, tá? Se vocês quiserem compartilhar, eu agradeço demais se vocês compartilharem, tá? É um novo começo para mim, tá bom? Eu passei um ano sem trazer videoaulas, sem pintar também, então é um recomeço, tá? E todo recomeço, ele é devagarzinho, mas vai dando certo, tá bom? Então, é a mesma coisa aqui no canal. O canal a gente tá recomeçando novamente, então, os vídeos eles não estão sendo entregues, né, para os inscritos, e enfim. Então, eu peço a vocês que não esqueçam de deixar o like, deixar o seu gostei, tá? E venho com a cor aqui, com a cor verde pântano, mas também pode ser substituída pela cor verde pinheiro, tá certo? Eu também vou deixar aqui meu muito obrigado para minhas amigas que não me abandonaram, minhas meninas, né, que eu falo que minhas meninas, elas estão sempre comigo, tá? Helenita, a Kia, Solange, a Elizabeth, seu esposo Célio, que a gente sempre conversa. Meu muito obrigado, meu grande beijo para vocês, tá? E não deixando ninguém, né, de fora. Um beijo a todas vocês que comentam. Se eu não citei o nome aqui, mas nos próximos vídeos eu vou citar o nome, que eu tô sem a minha listinha. Mas eu vou deixar meu beijo pra vocês, tá? Olha só, vem de um lado, a gente coloca a tinta no meio, puxa pra fora. Do outro lado, a gente vem de fora para dentro, tá? Isso é o que eu faço de um lado, a gente repete do outro lado, tá bom? Puxando para fora, certo? Gente, aqui no Nordeste tá um temporal, gente, que muita chuva, trovoada, que faz medo, viu? Mas tá, uns 6 meses tava sem chover, gente, já tava bem seco, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, hoje estou gravando a videoaula, hoje é dia 13 de janeiro de 2025. E
Hoje também tem previsão de muita chuva, né? Na segunda e na terça tem previsão de muita chuva. Mas chuva aqui no Nordeste é sempre bem-vinda, né? Claro que sempre a natureza, ela né? Ai, gente, esqueci. Eu esqueci o nome agora, que eu sou muito ruim de falar esses nomes complicados, minha gente. Mas Deus abençoe, né? A gente e Deus nos proteja também, né? E agradecendo sempre, né, pela chuvinha que cai, porque é muito bem-vinda para as roças, para a lavoura, né? Para as fruteiras, enfim, gente, para tudo. Para quem depende da água para consumir, né? Então, encher as cisternas. Em muitos lugares sobrevive de cisternas, né? Para cozinhar, para tomar banho, né? Então, tava muito difícil a água por aqui. Mas, graças a Deus, chegou, né? Então, bora lá. A mesma coisa a gente faz com o branco, tá, gente? Traça, ó. Tracei aqui no meio, puxo para fora. Lembra da regrinha das folhas? Então, se não lembra, tem videoaula, tá, gente? Aqui no canal, ensinando a pintar folhas, tá? É a mesma coisa, certo? Independente do tamanho dela, a regrinha é a mesma, tá bom? Menor ou maior, mas a regrinha sempre vai ser a mesma, para ela ficar com esse efeito bonito, tá bom? Eu gosto muito desse efeito, pessoal. Tem outras maneiras de pintar folhas? Tem, mas eu prefiro dessa forma, eu acho que fica muito bonito, certo? Então, bora lá. Vamos para nossa queridinha, nossa flor, né? Nossa rosa. Eu vou estar utilizando, pessoal, aqui duas cores, tá? O mais escuro deixa eu pegar aqui que eu já esqueci. O mais escuro é o azul cerúleo, tá, pessoal? E o mais clarinho é o azul turquesa. Pode substituir? Pode substituir, tá certo? Vocês podem substituir pelo azul cobalto e o azul turquesa, o azul cobalto e o azul bebê. Ou vocês podem utilizar o azul cerúleo e o azul bebê, se não tiver o turquesa, tá? Eu venho aqui, ó, essas pétalas, elas já estão definidas, né? O corte das pétalas de cima, elas já estão definidas. Então, preste atenção aqui aonde eu tô colocando a cor clarinha. Observe que eu tô deixando um espaço, ó, entre uma pétala e outra. Essa pétala do meio, eu preencho ela dos dois lados. E no meio dela, ela vai ser um pouquinho mais escura, tá? Depois eu vou retocar aqui o azul cerúleo e vocês vão perceber. Essa do outro lado, eu venho, observe que é a que fecha a boca da pétala, tá bom? Então, de um lado e do outro, elas têm luz, que elas vão fechando, tá? E agora eu venho com o azul cerúleo novamente. E aqui, ó, no cantinho, eu venho colocando o meu azul cerúleo, tá? Nas laterais, onde fecha a boquinha da rosa, é o azul turquesa, tá? Que é o mais claro. E aqui nos cantinhos, entre uma pétala e outra, eu volto com azul cerúleo pra gente fazer a nossa sombra, ó. Aqui no meio, nessa pétala do meio, eu venho com azul no meio, tá? Pra gente fazer esse contraste, tá? Do outro lado aqui, ó, nessa outra pétala, eu venho fazendo novamente, uma sombra com azul cerúleo. Vou subir esse azul cerúleo um pouquinho mais pra cima, tá? Por quê? Eu vou fazer pétalas dentro da boquinha da rosa. Porém, se vocês não quiserem fazer, vocês podem deixar assim. É só vir retocando novamente, tá? Tamires, não quero retocar com branco, não quero colocar o branco na minha pintura. Como é que eu faço? Vem iluminando com azul bebê. Aonde eu coloquei o azul, azul turquesa, vocês vêm com azul bebê, tá? Então, não precisa usar o branco, tá certo? Não precisa ter medo também de usar o branco, gente. A gente vai pegando o jeito de trabalhar com ele, tá certo? Ó, na ponta da pétala, ela tem a pétala dobrada. Então, eu venho com o azul turquesa nessa parte aqui, ó. Preencho, tá? Essa parte aqui, ó. Preencho, certo? Não vou puxar pra dentro do azul cerúleo, tá? A gente deixa esse espaço sem mesclar no azul cerúleo, tá?
Aqui, ó, por baixo do copinho, eu já venho fazendo esses detalhes, tá? Na pétala. Essa pétala aqui, ela tá recebendo sombra dos dois lados, tá? Que é a pétala do meio, tá? Então, eu venho com azul cerúleo. Claro que vocês também podem substituir as cores, tá? Aqui é só uma ideia. Eu vou estar utilizando quase sempre as mesmas cores, porque são as cores que eu tenho, tá? Às vezes eu vou mudando a combinação, mas as cores que eu tenho, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Vem aqui com azul cobalto não, azul cerúleo, tá? Azul cerúleo ele é um pouquinho mais claro que o azul cobalto, tá bom? E venho aqui, ó, na ponta da pétala e desço, pra fazer esse corte bem bonito, ó. Certo? E aqui eu termino de preencher com azul turquesa, mesclando para dentro do azul cerúleo, tá? Esses movimentos vai e volta, e com a pontinha do pincel eu desço ela um pouquinho para fazer esse corte, esse efeito, né, desse risco. A gente consegue trabalhar com o pincel mais em pezinho, tá? Sempre obedecendo aqui, ó, o meu risco, tá? Venho com um pouquinho do azul cerúleo, ó. Eu vou deixando esses traços, tá vendo? E nesse espaço que tem entre um tracinho e outro, eu venho com azul cerúleo e venho mesclando essas cores, tá? Tiro o excesso. Venho aqui, ó, ponta da pétala e vou puxando para dentro, certo? Ó, onde tem esses tracinhos, esse espaçozinho, eu venho com azul turquesa e venho puxando para dentro, tá? Mesclando uma cor na outra. Essa rosa eu não vou fazer aquelas pétalas do meio, tá? Então, se você quiser fazer, você pode fazer, tá? Aquelas pétalas que tem no copinho, pois bem, eu não vou trabalhar com elas hoje, tá? Com vocês aqui. Eu vou fazer ela mais simples, tá? Para que vocês possam ver que são detalhes, tá? Eles trazem mais realismo, mas também vocês podem fazer dessa forma, tá? Com esse risco aqui, tá certo? E eu achei que ficou muito bonita, ficou simples, mas ficou muito bonita, tá? Então, são os detalhes, são as pinceladas, trabalhar prestando sempre atenção no risco. Observe que sempre eu vou fechar a boquinha da rosa, eu vou puxar ela para baixo, eu não vou puxar ela para cima, tá? Eu vou puxar ela sempre para baixo, pro meu copinho, tá bom? Coloquei um pouquinho do azul cerúleo no meio, e depois nesses espaços que tem aqui, eu venho trabalhando com o meu azul turquesa, tá? Venho preenchendo aqui. Depois, gente, que eu colocar o branco e eu ver que precisa retocar, eu volto novamente com a minha cor mais escura, que é o azul cerúleo, tá? Isso eu vou observar o meu risco, como é que ele vai estar, tá certo? Então, bora lá. Diluir o meu branco, tá? É importante a gente trabalhar com a tinta mais leve, mais fina, para que a gente consiga esses detalhes, tá? Trabalhei aqui com o meu pincel menor, eu peguei um pincel número 8, tá? Pra fazer o corte das pétalas. Esse daqui é de cerdas macias, mas vocês podem trabalhar com o pincel normal do cabo amarelo tranquilamente, tá? Não precisa se desesperar pra comprar um pincel caríssimo, né? Porque agora os pincéis tá muito caro. Pra fazer esse efeito aqui, você faz com o pincel normal, tá bom? Ó, aqui eu vou ter luz dos dois lados, tá? Mas observe aqui que eu vou puxar essa tinta pro centro, tá? Ela não vai ficar concentrada só nas laterais. Eu vou tirar o excesso, tá? Então, sempre prestar atenção também nesses detalhes, suavizando. Observe que ele não tá uma tinta muito pesada, porque eu diluí ela, tá? Diluí a minha tinta e venho trabalhando aqui no meu tecido sem pressa, tá? E venho trabalhando devagarzinho, venho observando, tá? Como é que vai ficar, tá certo? Eu venho fazendo as pétalas do meio, mas se você não quiser, não precisa, tá? Ela já tem os seus próprios cortes, mas eu venho trabalhando aqui no meio, tá bom? Eu pego aqui, ó, do meio, da pétala do meio, puxo pra uma lateral. Da minha pétala do meio, não vou unir as duas, tá? Da minha pétala do meio, eu venho puxando pra outra lateral para dentro, tá? Arredondando um pouquinho a ponta. Novamente, pego aqui do meio,
e puxo fininho para dentro, tá vendo? Ó, e vem tirando o excesso. Observe que eu não faço todas e depois eu venho tirando o excesso. Não, eu faço uma por vez e venho tirando o excesso. Só com a sujeirinha do pincel, ó, eu venho fazendo outras pétalas mais meia-lua, mais fininha, tá? Ó, e fiz aqui a boquinha da rosa. Aqui novamente, branco, certo? Se quiser trabalhar com o pincel número 10, também pode, tá, gente? Tiro o excesso para dentro. Ok? Sempre mesclando as cores com paciência, tá? E aqui eu venho preenchendo, ó, a ponta da pétala com branco, tá? Ó, faço o tracinho mais fininho, tira ali o excesso, mesclando ali no azul turquesa, tá? Não ultrapassa pro azul cerúleo, tá bom? Só na base do azul turquesa. Venho aqui na pétala do meio, coloco no meio, puxo pros dois lados, e aqui no meio coloco um pontinho e vou esfumaçar, tá? Que a gente possa ganhar volume aqui nesse meio. Agora, a gente vai vir pro outro lado. Mesma coisa, ó, branco, faço, ó, a curvinha e vem tirando o excesso. Ok? Aqui só a sujeirinha de tinta, ó, vem puxando para dentro. Certo? Do outro lado, mesma coisa, ó, um pouquinho do branco, venho nessa pétala aqui, ó. Marquei. E vem tirando o excesso. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Ponta da pétala. E depois eu venho tirando o excesso. Se eu ver que ficou muito excesso, eu volto com azul cerúleo, tá? Venho aqui fechando a boquinha da rosa, puxando para baixo, certo? As 3 pétalas, puxo elas para baixo, tiro o excesso. E aqui, ó, só um pouquinho do branco. Certo? Desse lado e desse lado. Não vou fazer as pétalas do meio, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, não esquece de deixar o like, tá? Deixar o seu comentário, certo? O risco vai estar na descrição do vídeo. Vai estar também meu canal, meu Instagram, tá? O WhatsApp, para quem quiser conversar comigo, certo? Quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, fique à vontade, tá bom? As mensagens, elas são privadas, só eu consigo mandar mensagem, porque tava mandando muitos links de jogos, então eu bloqueei, né? E só quando tem vídeo aula eu coloco o risco lá, e o link, tá bom? Mas quem quiser mandar mensagem no meu privado, pode mandar, tá certo? Venho aqui com azul cerúleo, batidinhas, pra fazer esses detalhes. Aqui do outro lado também a mesma coisa, ó. Com verde musgo e o azul cerúleo, batidinhas, tá? Tinta de um lado só do pincel, começa de cima, tá bom? E vem descendo. Começa de cima, vem descendo batidinhas. Aqui a mesma coisa. Certo? Se quiser colocar um pouquinho do branco, pra realçar também pode, tá? Ó, um pouquinho do branco, mesma coisa. De cima, venho descendo. De cima, vem descendo batidinhas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!